Tarde, meus amores, começando mais um Papo de Bom Tom, nessa quinta-feira, 11 de julho de 2024, nesse Julho das Pretas. Como é que vocês estão? Já tem um tempinho, né? O nosso último encontro foi em junho e hoje eu vou trazer uma convidada muito especial que tem um trabalho incrível, uma mulher preta aqui de Salvador, incrível, a Ana Paula, que é dançarina, coreógrafa, professora de charme, que atua na FUNSEB. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a cultura dos bailes blacks em Salvador. E por que essa problematização? Porque em 2016 a Unesco, né, concedeu o título de Cidade da Música para a nossa cidade aqui do Salvador. E não é tão fácil a gente fazer um mapeamento desses movimentos de bailes blacks em Salvador. Então, é um intuito de a gente fortalecer a cena, conhecer quem está atuando, movimentando essa cultura, né, que é advinda do movimento hip hop, né? E trazer a Ana Paula aqui vai ser no sentido de a gente estar conhecendo o que vem a ser os bailes blacks, como ela desenvolve o trabalho dela e como é que a gente pode mapear, né, tanto bailes que já aconteceram no passado, mas como fomentar, né, e desenvolver esse baile no presente, né, que essas cenas elas vêm acontecendo. E Ana Paula, com essa iniciativa criativa, empreendedora, ela está na terceira edição, que vai acontecer agora no sábado, e ela vai trabalhar, né, dizer maiores detalhes sobre o baile, qual é a proposta, o trabalho dela, o que é que ela está propondo, sendo que Salvador é uma cidade 80% constituída de pessoas negras, e essa cultura dos bailes blacks a gente não encontra com muita facilidade. Então eu não vou muito perder tempo, eu já vou chamar a Ana para poder... Ana já está aqui, manda essa solicitação para mim, Ana, para a gente começar a conversar. E se vocês quiserem entrar, trazer alguma contribuição a respeito do tema, sejam muito bem-vindos, tá? Essa live é sobretudo uma live de memória e prática afetiva, tá bom? Vitinho, seja muito bem-vindo. Deixa eu só colocar aqui o comentário e fixar para a galera que for chegando saber do que a gente está conversando, tá bom? Então, se você já frequentou e conhece a cena dos bailes blacks em Salvador, muito obrigada, querido. Começar assim, se levando elogio, fica fácil. É só chegar. Eu já vou chamar a Ana. Ela é uma mulher lindíssima, uma preta linda, maravilhosa. Fiquei encantada com o trabalho da Ana. Essa semana fiz uma aula com ela. E foi muito incrível! Olha que mulher linda, Oiê! gente! Boa tarde, gente. Queria primeiramente agradecer, né, a Lênia, pelo convite de poder estar aqui conversando, batendo esse papo. Essa pessoa que eu conheci recentemente, mas já é uma pessoa muito querida para mim. Tem sido especial ter trocas com você, conversar, a gente tem se falado, né, com frequência ultimamente. Estou feliz de estar aqui hoje. Aproveitar, deixa e desejar feliz aniversário, que foi no último dia 9, né? Sim. Lhe desejar tudo de bom, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, muito match dança, como a gente fala aqui em Salvador. E pode contar comigo, eu sou um amante do gênero, né? Black music em geral. A gente sabe que a cultura negra é uma árvore frondosa, que tem muitos frutos, né? E sendo Salvador uma cidade muito especial nessa diáspora africana, a gente mapear e trazer as nossas contribuições acerca desse movimento, né? Que, em verdade, no passado eu vejo, assim, pelo que eu estudei, foi um movimento e hoje, com sua iniciativa, eu vejo aí um resgate de algo muito maior. Talvez eu acho que você não tenha nem noção do que você está mexendo. Nossa! Espero que eu consiga mesmo, assim, proporcionar muita coisa boa para as pessoas. Eu sou amante, né? Fã dessas músicas, adoro, sou fã do movimento, né? Eu como pessoa preta, mulher preta, e vai muito além, né? De um baile.
né? Vai muito além de diversão, tem muito a ver com outras coisas, né? Com empoderamento, com autoestima, com o combate, né, a racismo também. Enfim, tem muito de outras questões, né? Que vai para além dos bailes blacks, que vai além de só curtir, né? Que acaba sendo a filosofia de vida, não é isso? Verdade, verdade. Ana, se apresente para quem ainda não te conhece e fale um pouco, assim, de como você despertou essa paixão pela música e dança black, por favor. Pronto. Eu sempre gostei, né? Desde mais nova. Eu gosto de vários ritmos e gosto também da Black Music, né? Desde nova. Eu fiz 32 anos, para quem não sabe, na terça-feira. Sou aí dos anos 90, né? E eu amo esse tipo de música. Eu amo danças urbanas, eu sou dançarina e hoje estou professora de dança na FUNSEB, dou aula de dança charme. Lá às segundas-feiras, quem quiser ir lá, tá super convidado para minha aula. Segundas-feiras, 18h30, lá no Terreiro de Jesus, Escola de Dança da FUNSEB. E aí, meu processo com as danças urbanas já é antigo, eu amo muito. E eu conheci o charme mais ou menos há uns 2 anos e meio, né? Através de um amigo que ele me mostrou o charme e eu fiquei encantada com a dança. Comecei como aluna e virei professora, comecei a estudar. A gente fez um grupo juntos, eu e Hélio, né? E aí a gente passou um tempo com esse grupo acabou esse ano. Eu segui, né, dando aula de charme, aí entrei para a FUNSEB e os bailes blacks, né, eu tive a ideia, né, de fazer os bailes blacks por conta da demanda que não tem, né? A dança charme, ela é uma dança que é para ser dançada em bailes blacks, né? A sua raiz está nisso, né? E aí, meus alunos falavam a gente não tem onde dançar. A gente não tem onde dançar as coisas que a gente aprende aqui na aula com você, né? E aí, eu tive a ajuda de uma pessoa maravilhosa que foi Murilo, que ele tá comigo e me ajudou a conseguir espaço, a organizar. É uma pessoa que está sempre comigo, me ajudando demais. E aí, eu consegui fazer, né? O primeiro baile, aí fiz o segundo, já vou pro terceiro, que é esse, né? Que vai acontecer no sábado, dia 13 de julho, 21 horas, lá na Lorraché. Fica lá do lado da escadaria do Passo, em cima da Marujada. Vai ter muita black music, né? Como sempre. E é isso, foi assim que aconteceu, foi muito do nada. Foi muito pra galera curtir mesmo, porque não tem em Salvador, não tem muitos bailes desse tipo. Você vê que a nossa população preta, ela já traz na sua veia, se a gente for ver até mesmo a história da África, a história da África Ocidental, você traz em sua prática, né, o empreendedorismo por necessidade, ou seja, essa necessidade de dançar, de colocar seu corpo em movimento e criar essa cena que não tem em Salvador, infelizmente, apesar desse título de Sim, cidade da música, existem alguns ritmos específicos que eu sinto muita falta, como próprias músicas do movimento Black Music, que vai do rap ao charme, ao R&B, né? O soul, o próprio funk, que a gente não encontra, tô falando o funk americano, tá, gente? Que vai desembocar no sim. Miami Bass, que vai desembocar no funk carioca, que a gente vai falar um pouquinho, porque o charme ele vai ter esse boom e esse processo de industrialização assim, e de divulgação com Madureira, lá no Rio de Janeiro, que é um bairro do Rio de Janeiro, que É, é um grande expoente quando a gente fala de baile charme, né? O viaduto de Madureira é um grande expoente. Porém, de a gente perceber de como nós, pessoas pretas, a gente já traz esse empreendedorismo, né? Na nossa prática. Empreender nada mais é do que a habilidade de correr riscos. E a gente verdade. sabe que produzir um evento cultural, principalmente em Salvador, pós-pandemia, eu falo do pós-pandemia porque muitas pessoas perderam suas fontes de renda, tiveram que se reinventar. E eu percebo que essa demanda reprimida fez com que pessoas assim como você se jogassem no intuito de criar as cenas.
E qual é o meu... Por que eu fiz questão de conversar com você, Ana? Porque diferente de você, que eu tenho essa cara de novinha, mas eu tenho 43 anos. E eu Nossa, sou filha de suburbano, né? A minha família, ela é de vinda do subúrbio ferroviário de Salvador, especificamente Piripiri, que acontecia um baile que eu cheguei aí umas 2 ou 3 vezes. Na época eu não tinha idade para ir, viu, gente? Mas eu era desobediente. Não que agora eu seja. Que é o Baile Black Bahia. O Baile Black Bahia, que acontecia no Esporte Clube Piripiri, que foi um grande expoente cultural. Eu digo foi porque, infelizmente, hoje é se eu não me engano, é uma igreja universal, ou uma igreja hoje, não é mais clube, né? Mas esse clube que foi criado lá nos anos 70, para você ter ideia, já foi Titãs, Roberto Carlos, já foi Kid Abelha, quer dizer, os subúrbios de Salvador sempre foi um grande expoente cultural. E ele foi criado nos anos 70, para você ter ideia, as especificações da aparelhagem de som quem exigiu foi Roberto Carlos por telefone, onde o José Pires Castelo Branco, que era um vereador do bairro, né, que era um dos donos desse clube, ele organizou todo o clube para poder receber o show de Roberto Carlos. E aí, com o passar dos anos, em 1979, esse baile Black Bahia, o Black Bahia, ele começa a acontecer lá no Esporte Clube Piripiri. Então, quando eu vejo a sua iniciativa e vou, né, assim que deu para eu ir, me rememorou muito a cena que acontecia no Baile Black Bahia, porque eram vários bondes de dança, né, que faziam seus passos em cima da música que antes a gente não chamava, né, de black music, se chamava muito assim, o Miami Bass, a mixagem, né? E a gente pensar de que antes era muito mais difícil ter acesso a certas mídias, como discos, como sim. videoclipes, né? Acesso a também peças de roupa. Eu digo isso porque hoje com a internet está tudo muito mais dinamizado e tudo mais Verdade. fácil para a gente consumir e ter referência. Né? Por exemplo, eu busquei referências de outros bailes que eu cheguei aí, como, por exemplo, a galera Dinossauro vai lembrar. Também tinha uma outra iniciativa ali nos anos 90, também no Pelourinho, perto do Paço, chamado Quinta Dance, que também era um espaço onde acontecia discotecagens, onde bondes de dança também iam mostrar, né, as suas habilidades de dança, muito influenciado pelo break, que advém da cultura hip hop, né? Tem gente que fala música hip hop, mas hip hop é uma cultura com 5 elementos: o break, Sim, o grafite, né? O rap, o DJ, não é? E, enfim, e de a gente perceber o quanto essa cultura que é norte-americana, mas que tem uma base muito de influência jamaicana, né, dos guetos de Nova York, né, como o Bronx, o Harlem, o Brooklyn, que vai se utilizar de quê? De uma cultura de sound system, que é sistemas de som, e de ritmo e sim. poesia. Antes, as brigas de gangues, as disputas, eu não vou dizer brigas, né? Vou dizer disputas de gangues, vai se dar através da dança, né? Então, se disputavam através da dança. E aí eu quero fazer um salve aqui a 2 pessoas que me influenciaram muito a estudar a cultura hip hop, que é o professor Nelson Maca, né? Poeta, agitador cultural, e o Jorge Wilton, que é um cantor da banda Simples Reportagem, que me apresentou o livro vermelho do hip hop, que me trouxe muitas referências, né? Eu não vou falar aqui de tudo, esse livro está disponível na internet para quem quiser ver, do Spence Pimentel, o livro vermelho do hip hop, mas em se tratando de Salvador, que é uma cidade essencialmente negra, que também vai absorver essa cultura da black music, que vai advir do quê? Do soul, do funk de James Brown, não é? Que Sim. vai se disseminar nesse Miami Bass, que o DJ Malboro, né, que é do Rio de Janeiro, vai implementar células rítmicas, inclusive de percussão do candomblé. Se você for ver o funk carioca, né, com aquele tá, 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 tu, tu, tá, a base, ela se influencia muito com uma batida para algum, e isso está muito presente no funk carioca brasileiro, que, né, a gente hoje tem como disseminar, dividir o que é o funk carioca, o funk americano, que é totalmente diferente Sim, sim, daquela são proposta diferentes. do James Brown, né? Mas muita coisa fica, como, por exemplo, a atitude de se autoafirmar negro,
né, de ter autoestima, do que você chamou de empoderamento, de construção da identidade racial negra Sim. a partir da dança, né, dos movimentos e da estética. Da Então, quando eu lembro lá música também, né? sim, da Que é muito música, né? usada, Vá. é usada como principal arma, né? Para denúncia, para contar as histórias, né? Das vivências das pessoas que você conhece, ou suas vivências mesmo, né? Porque muitas músicas falam da pessoa que criou a música, ou de amigos, ou de coisas que eles viam, né? Durante toda a sua vida. Vem protestos também. Então é Sim. muito legal tudo isso, né? A gente ver isso, né? Entender que vai muito, muito, muito além de a gente ter uma música linda, de uma melodia legal, de uma batida, né? Como você falou, as batidas também têm influências africanas, então tudo tem um sentido, né? E tem um lugar de onde veio, né? Perfeito. E aí, o que você está falando, né? Vai ser a realidade do gueto que vai começar a ser retratada através das letras, não é? Vai ser a atitude através da autoafirmação do cabelo crespo, do cabelo com dread, com cabelo com trança, dos símbolos africanos, né? E essa cena eu pude acompanhar um pouco lá no Esporte Clube Piripiri, no Quinta Dance, e também tinha um baile que eu não tenho de referência, mas eu fui uma vez ali perto ali no João Velho de Brotas, perto do DIC. Então a gente via que as músicas simplesmente eram músicas em inglês, né? Advindas dessas coletâneas que o Furacão 2000 produziu muito, né? Que também é um sistema de aparelhagem de Sim, som, e que hoje, né, produz muitos artistas. Houveram artistas que faziam a tradução ou faziam a versão livre em cima desses Miami Bass e criavam o melô do corno, melô, tinha uma coisa meio de brincadeira, né? Não sim, necessariamente tinha que se ter uma mensagem ali de consciência. Isso foi evoluindo com o passar do tempo, mas dizer que a dança também em São Bento, em São Paulo, né? A Praça São Bento, que inclusive os Racionais MCs, eles começaram dançando break, né? Eles não começaram já como rappers, esse foi um processo de evolução em relação à consciência racial. Então, assim, para a gente ter uma ideia, o break, os passos do break, que break quer dizer quebrar, eles reproduzindo, por exemplo, os soldados que voltavam da guerra do Vietnã e voltavam mutilados. Então, era uma forma de protestar através da dança. O giro de cabeça mesmo era uma forma de reproduzir os helicópteros, que também de guerra. Então, tudo ali, apesar de parecer entretenimento, tinha uma mensagem de protesto e de conscientização por trás, sim. né? Então, se a É gente for, muito bonito. esse livro é maravilhoso, eu indico para todo mundo que quiser compreender um pouco, para além da estética, que é bacana também, mas perceber de que a cultura hip hop, que também desemboca na questão da dança charme, que tem todo um sentido por trás. Não é só uma questão estética, não é só um grafite, não é só um Sim, tênis, né? Não é só um cabelo. Ali tem uma autoafirmação e tem uma história a ser contada através desses elementos, né? sim, verdade. E é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo tem conhecimento. Esse ano foi falado um pouco mais, né? O hip hop fez aniversário aí. Então, foi falado bastante, teve várias iniciativas, né? Em prol do hip hop, para falar do hip hop, para essa comemoração, né? Do hip hop. Então, a gente começou a entender um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informação também, né? Mas é isso mesmo. É muito legal te ouvir, né? Com todas as informações. Várias delas eu já sabia, algumas eu aprendi aqui com você agora. E é muito especial para mim tá compartilhando para as pessoas, né? Fazendo esse trabalho aqui de informação, Sim. né, que para além de só falar de baile, de festa, falar também de informação, de ancestralidade, de onde vem tudo isso, os porquês das coisas, né? É, E é vou muito sobre dizer isso. que você me inspirou a fazer essa live. Vou te dizer, quando eu fui para o baile, Ah, não, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando você pega o microfone e sim, começa a explicar
o que é o charme, como surgiu, eu vi ali que você estava fazendo um trabalho de educação. Você fez isso no Sim, baile? tem que ser, porque assim, eu escolhi trabalhar com uma dança que aqui em Salvador não é, ninguém conhece, né? Eu, né, conheci há muito pouco tempo. Então, eu tenho que trazer essa informação para as pessoas, né? Até porque elas têm essa curiosidade de saber. Quando eu falo, eu dou aula de charme. O que é charme? Pensam que é aquelas danças tipo polidense ou rios, Sim. né? Que dança sobre saltos, etc. E aí eu preciso, me sinto na obrigação de passar para as pessoas o que é a dança charme, de onde veio, as características dela. Ela tem muitas características muito específicas e eu tenho certeza, né, que do tempo eu não pude participar, infelizmente, do Black Bahia, né, e de todos esses bailes blacks que aconteceram, eu não era nascida ainda, mas que com certeza tem influência para o charme, né? Ele surgiu É nos anos total, 80. total. Surgiu nos anos 80 lá no Rio de Janeiro, vou falar um pouquinho sobre charme. Por favor. E esse nome aconteceu através do DJ Corelo. Ele ainda faz bailes lá no Rio, tá? Foi no Rio de Janeiro. Que durante os bailes ele estava testando novas formas de black music, né? Novos tipos, com novas batidas, novas coisas. E aí foi apresentado o charme, né? E aí ele percebeu que durante os bailes as pessoas dançavam de um jeito diferente, dançavam de um jeito mais sensual, com bastante ondulações, né? Rebolados, enfim. E aí ele começou a separar uma parte do baile dele para essas novas, né, vertentes da black music. E aí ele falava que chegou a hora de fazer o charminho, né? E aí as pessoas começaram a gostar, né, desse tipo de música que ele estava trazendo naquele momento. E aí começou a falar, vou fazer um charminho, vou fazer um charme. E aí ficou esse nome para dança, que tem como característica principal os passinhos sociais, né? É uma dança é uma dança para ser dançada em comunidade, né? Para ser dançada em grupo. Sim. Todo mundo sincronizadinho, bonitinho. E eu falo muito que existem várias danças que a gente dança sincronizado, né? Mas o charme é muito importante que aconteça dessa forma, sincronizada, todo mundo dançando, mas também não precisa todo mundo dançar exatamente igual. Eu falo muito nas minhas aulas que as pessoas precisam colocar a sua parte na música, os braços, às vezes eu deixo livre, né? Eu falo, não, você só precisa acompanhar o ritmo da música, né? Tem a musicalidade e você dançar do seu jeitinho, você dançar da sua forma, que é o gostoso, né? Pra você curtir. Você vai estar lá curtindo, dançando. E aí tem muito a ver, né? O charme com isso. E também eu falo da questão da coreografia de charme, que é uma coreografia pequena, né? Uma sequência coreográfica que ela vai se repetindo. Ela repete todo o tempo da música. Geralmente, coreografia você dança de um jeito, aí no refrão você dança de outro, né? Tem um refrãozinho mais ou menos. E no charme, não. Você vai dançar essa sequência do início até o fim da música, né? Helene teve a oportunidade de fazer aula comigo essa semana, foi muito especial ter você. E aí eu mostrei uma outra especificidade, né, da dança charme, que você pode pegar a coreografia de uma música e colocar em outra música e dá super certo, dá pra você dançar. Também você pode jogar só os passinhos e se divertir também junto com as pessoas. É uma dança muito democrática, é uma dança que é bem fácil, assim. Ela tem sua vertente, né, no hip hop, né? Ela tem influência forte do hip hop, mas é um hip hop mais, uma vertente mais tranquila, né? Não tem tanta especificidades assim corporais, não precisa de tantos processos, não precisa de tanta técnica no seu corpo para poder dançar um charme. Então, é muito democrático, serve para todas as idades, não é uma dança que tem muitos impactos, você não pula muito, você não corre, enfim. Então, eu falo que serve para todo mundo, é uma dança muito gostosa, é uma dança que é para você curtir mesmo. Tem a parte, né, as especificidades, os passinhos que são específicos da dança, mas que dá para todo mundo fazer, para todo mundo se divertir, e que é o mais importante, né? Isso. E fora a questão também estética, né? Muito tênis, muita bermuda.
roupas que Sim, proporcione o movimento da dança, mas também com muita com muito sensualidade, estilo né? também. Não, porque realmente tem uma hora você quer dançar muito, mas tem uma hora que você pode parar para ficar admirando a galera lá, linda, Sim, maravilhosa, escolher sua melhor beca e ficar ali admirando, porque como o nosso povo preto é bonito, viu? Não é por nada não. sim, gente, é Que uma povo delícia, lindo! tanto você dançar quanto você assistir. Eu, particularmente, adoro assistir pessoas dançando. Eu me emociono, inclusive, tá? Já chorei várias vezes vendo pessoas dançarem. É uma delícia poder ver as pessoas participando, né, nesse processo, porque é mais que dança, né? É mais que música, é aquilombamento, tem pertencimento, tem autoestima, tudo traz tudo isso para as pessoas que estão ali nesse processo, né? Da dança, do baile. E eu quero muito que a gente tenha mais disso em Salvador. Eu estou fazendo um baile por mês. é, que aí dá pra gente curtir um pouquinho, né? Se aquilombar, eu falo sempre em a gente se aquilombar, a gente se curtir, se divertir juntos, né? É uma celebração mesmo da cultura preta, né? O charme, o baile black, a black music, é muito gostoso. E é isso que eu quero trazer, fazendo esses bailes mensalmente. Porque aqui em Salvador é a cidade com mais pessoas pretas fora de África, né? Então, toda e qualquer iniciativa que vá trazer cultura preta é importante para nós. A Com gente sempre está certeza. cultuando, né? Trazendo ancestralidade. E é isso, sabe? É muito Fazer dessa essas ideia. referências, fazer referência. Ó, Vitinho, o nome dela é Ana Paula, tá Ah, certo? É uma Ana dica, Paula. realmente. O nome dela é Ana Paula. Vamos seguir Ana Paula, vamos seguir o Baile Black Salvador, vamos prestigiar o evento para que ele continue existindo. Então, prestigiar o charme, eu vejo que a gente fazer uma referência indireta à Lira Richard, ao próprio James Brown, Michael Jackson, que também ajudou a popularizar muito os passos do break, que vai tomar outras nuances através, né, da sua Sim, arte. E como a cultura hip hop é uma das culturas, e através da sua música, que mais vende no mundo, né? E que, de alguma sim, forma, influenciou até mesmo a construção da identidade e da formação dos blocos afro, né? Com os sim. Panteras Negras e tantas outras manifestações. Tá certo? É, Ana, tem a questão também que eu estava vendo que como essa música e essas danças vêm de gueto, de periferia, de subúrbio, muitas das vezes essas pessoas que queriam fazer e movimentar essa cena não tinham espaço para poder realizar. Aí, no caso do Rio de sim, Janeiro, eu estava estudando um pouco, que as pessoas, quando começou debaixo do viaduto, porque, né, os bailes aconteciam ali debaixo do viaduto de Madureira. Eu ainda não fui, mas eu vou me organizar quando eu voltar no Rio de Janeiro para poder ir. E aí era aquela coisa, não tinha o espaço, só tinha muito a vontade de fazer. Eles pegaram a aparelhagem e levavam para lá e começou a despontar e hoje ser um grande celeiro em nível, sim. né? De E ainda perceber que acontece isso lá no Rio. Eles pegam um sonzinho na praia, dança charme, bota lá o som e faz os passinhos. Vai numa praça, num parque, em qualquer lugar, bota o som e vai dançar, ser feliz. É uma dança urbana, né? O charme, né? Então acontece nas ruas, ela é das ruas, ela é para as ruas, e é onde ela começou, né? Também, onde ela acontece. E sim, é muito legal, né? A história dessas coisas, gente, eu fico encantada todas as vezes. Do viaduto principalmente, né? Que aconteceu assim muito organicamente. As pessoas vão começar, quero dançar, vou ali, boto um som e vou embaixo do viaduto mesmo. E hoje em dia é o maior baile, né, que tem lá no Rio. para você ver como a cultura hip hop é tão forte que até nas Olimpíadas agora vai ter a modalidade break, né? Pela primeira vez, Sim, feliz demais com isso. né? É muito Para a gente importante entender a trazer isso. essência da cultura negra, né? Aham. Ana, desde isso, o baile, as suas aulas. Muito Ah, obrigado, foi um prazer te receber aqui. eu agradeço demais estar aqui hoje. Foi muito especial. Primeira vez que estou participando de uma live, adorei, estou bem nervosa, mas Nem acho que eu me saí gostei, bem. mas eu gostei.
Mas foi uma delícia poder ter essa conversa contigo. De novo, dou aula de dança charme na FUNSEB, Escola de Dança da FUNSEB, no Terreiro de Jesus Pelourinho. Todas as segundas-feiras, 18h30 até as 20h30. Então, 2 horinhas de muito charme, de muita black music. Quem quiser ir lá participar, fazer uma aula comigo, é só chegar, tá? Estão super convidados. Esse sábado tem o Baile Black SSA. Sigam também o Insta, @baile.blackssa. Vai ser esse sábado, dia 13, 21 horas, lá no Aloha Xé, do lado da Escadaria do Passo, em cima da Marujada. Espero vocês. Vai ter DJ Bandido, DJ Capitão da Areia. Vai ser incrível. Espero vocês. Vai ser edição especial dessa vez, de meu aniversário. Vai ter aulão de charme lá no baile, tá? Vai ter o apoio do Maraiano também. Vai estar lá vendendo drinks, vendendo beiju, enfim. Tô fazendo o merchan todo, tá? Então é isso, gente. Minhas Quem alunas puder da ir... escola pública me pediram para você ir um dia lá fazer uma aula de charme lá, viu? Na escola Norma Ribeiro. Eu vou super! Vamos! Quero! Como é que faz? Digo, vou falar com ela, vamos ver como é que a gente faz. As meninas, minhas alunas ficaram doidas, ficaram assim, poxa, professora, eu gostei, como é que faz? Digo, vou conversar com a Ana para ver a possibilidade. Não vou prometer, já está conversado. Pronto. Então, assim, Ana, desejo muita sorte, desejo sucesso. Conte comigo, eu sou amante do gênero. Fiquei muito empolgada. Gente, eu abri a pista, viu, da última edição. Sim, cheguei lá. Arrasou demais. 59, é maravilhoso. Tem lugar para sentar, a galera, né, de 40 a mais, como eu, quer dizer, tem lugar para sentar. Porque tem gente que vai depois, né, quer dar aquela sentadinha, tomar um drink, comer a tapioca, comer os quitutes e tal. Então, tem lugar para sentar, cheguem cedo, começa no horário, né? Um set incrível. Você não vai encontrar uma crítica construtiva. Outros gêneros musicais no meio do rolê, que não tem nada a ver com a proposta do Baile Black, isso é importante. É importante. Eu desejo muito sucesso a esse empreendimento Baile Black SA e também as aulas de Ana. Vamos prestigiar, né, essa maravilhosa. Tá bom? Por favor, gente. Obrigada de novo. E é isso. Tchau, tchau. Beijo. Até sábado. Até.